Fomos condicionados de geração em geração a acreditar que o homem era superior à mulher. E que também, de uma maneira velada, que o homem branco era superior ao homem negro. Eu quero falar sobre o síndrome do impostor, no sentido de que, até dentro de minha própria identidade, às vezes me sinto como um impostor. Várias vezes por dia as pessoas me perguntam: mas você é francesa mesmo? Mas onde você cresceu? Na França. Não, mas onde você nasceu? Em Paris. Não, mas antes de quê? Não era nascida. Ah, é porque sou negra. Tá. A verdade, a França tem uma história de 400 anos de escravidão também e de 300 anos de colonização. Então, claro que a cara da França é diversa, multicultural, multirracial. Qual é o clichê que você tem da mulher francesa? Será a Brigitte Bardot? Bom, claro, eu não tenho muito a ver com ela. Claro, todos fazemos estereotipos. Isso é normal, é uma maneira de fazer raciocínios mentais e de ser, de uma certa forma, produtivos. Mas é interessante saber que esses estereotipos, de uma certa forma, eles podem se tornar limitantes, até redutor. Então, cuidado, porque em nome de ciência, a teoria eugênia era uma ciência e ainda sobrevive no inconsciente coletivo. A teoria eugênia usada pelos nazistas da superioridade do ariano, do loiro, será que o fato de ter só 2% de loiros adultos verdadeiros no mundo não tem uma representação subliminal dentro do marketing mundial? Interessante. Eu quero falar hoje de uma pesquisa muito interessante do Kenneth Clark sobre crianças negras que foram apresentadas na frente de uma boneca branca e de uma boneca negra. 85% das crianças de menos de 5 anos se reconheceram como a boneca negra, mas 85% dessas crianças negras escolheram a boneca branca como a linda e a boazinha, e a negra como a feia e a má. Acho que estamos ainda em um mundo onde fizemos muito progresso nos direitos humanos, mas ainda precisamos trabalhar a autoestima do afrodescendente. De onde vem esse racismo? Para entender o problema, precisamos de ver de onde vem. Qual é a raiz do preconceito? Vou falar dos zoológicos humanos. A verdade tem 2 fatos inacreditáveis. Primeiro, que a maioria das pessoas não conhecem os zoológicos humanos. Eram exposições, entre 1800 e 1958, houve 1,5 bilhão de visitantes na Europa. Os exploradores trazeram autóctonos da África e colocaram eles em jaulas. E, de uma maneira muito lúdica, o europeu se tornou racista. Então, nossos avós, bisavós, eles iam fazer um piquenique com sua família no Parque da Aclimatação ou embaixo da Torre Eiffel em 1901, durante a Exposição Universal, a ver esse selvagem, o canibal da África, que até hoje não hemos encontrado, mas ainda ele sobrevive no inconsciente coletivo. Esse homem descendente do macaco. Por isso, hoje, vemos coisas que são uma herança dessa época. E é interessante ver como essas crianças, ao redor do homem inferior, desse selvagem, desumanizou o negro. E quando se desumaniza, você não é considerado como um ser humano. E eu sofri muito de racismo quando era pequenininha. Nas escolas,
até tive professora me chamando de macaquinha. Pode baixar de seu cocoteiro, quando eu estava assim, pensando no céu. Essa é a minha mãe, e o bebezinho sou eu. Tem meu pai também. Então, minha mãe é francesa, meu pai é da Gâmbia. E são meus irmãos. Minha mãe teve 5 filhos com 4 pais diferentes. E eu sempre fui a única negra, também na minha família, porque não tive tempo de conviver muito com meu pai. E eu sinto os 3 lados da moeda, 3, estranho, mas... O lado do racista, porque dentro de minha família tinha racistas. E eu amo eles, são meus familiares, mas eu entendi a posição deles, a ignorância. Eu entendo também o lado da vítima do racismo. Eu entendo também o lado extremo, que é também o racismo inverso ao branco. E para mim é muito interessante porque isso me deu uma maneira de enxergar o mundo de maneira mais global. E conseguia entender que eu não ia ser uma vítima do que a sociedade falou, de maneira subliminal, que talvez não prestava, talvez não podia entrar nos ambientes do poder e da elite. Então decidi ir a estudar na Sciences Po, Paris, que é nossa Ivy League francesa, onde se forma uma parte da elite mundial hoje. Eu me di conta que o síndrome do impostor estava lá. Você realmente se acha importante para poder entrar nessa escola? Você acha que você vai conseguir enganar eles? Quando entrei, eu me di conta que eu era uma das melhores alunas de minha turma. Eu me di conta que como a sociedade me fez acreditar que eu não merecia estar nesses ambientes. Mas me deu força para me destacar. Então, claro, entendi que ter várias medalhas de esquiar, saber andar a cavalo, de me tornar apresentadora na televisão francesa, chocava bastante as pessoas. Como que uma negra faz tudo isso? Agora vou querer convidar vocês a se divertir um pouco com sua mente. Imagina um mundo onde todo o que foi feito por os negros fosse considerado maravilhoso, sutil, inteligente. E que todas as suas referências nas escolas, nos livros didáticos, seriam só com personagens negros. Os inventores, os revolucionários, os intelectuais, os filósofos, todos fossem negros. E quando seus filhos brancos abrem a televisão, eles veem que todas as princesas e os príncipes têm a cor ebena. E, bom, claro, o ser supremo, Deus, é também negro. E Jesus Cristo também. Não seria chocante? Não seria brutal? Bom, a verdade é meu cotidiano. Ao revés. E é o cotidiano de cada criança negra, mas também dos asiáticos, dos índios, assim, de toda a diversidade. Então, convido você só para mexer com essa reflexão e se dar conta de como tem uma injustiça no mundo. O negro não é mais, mas tampouco é menos. E quando comecei a pesquisar sobre as grandes figuras negras, eu comecei a me dar conta que tinham muitos. Grandes invenções, como o marca-passo, como a geladeira. Imagina um mundo sem geladeira. Talvez uns de vocês não estariam lá. Mortos de salmonela, desculpa. Também o celular foi inventado por um afrodescendente. Mas também descobri que o pai dos 3 mosqueteiros, Alexandre Dumas, era negro. Que também a primeira rainha da Inglaterra negra era Queen Charlotte, que foi homenageada agora, Príncipe Williams, com sua filha. Também descobri que
dos maiores romancistas russos, o Alexandre Pushkin também era afrodescendente. Me deu muito prazer ver, enfim, que eu não era uma exceção, que tinha muitos negros que tinham feito coisas boas nesse mundo. Porque muitas vezes temos uma visão na televisão, eu sou jornalista, e vejo que muitas vezes a mensagem que está na mídia é muito ao redor de coisas estigmatizantes, ao redor de actos violentos, de crime, tráfico de droga. A mulher faxineira, a mulher amante do homem rico, branco, sempre desse jeito. E quando eu comecei a pesquisar, eu me di conta que também no Brasil tinha, claro, grandes figuras negras, como Teodoro Sampaio, André Rebouças, Machado de Assis. Até vocês tiveram um presidente negro. Interessante. Qual foi? O 7º presidente do Brasil, Onílio Peçanha, que era afrodescendente também. Mas, bom, infelizmente, essas coisas são fora dos livros didáticos. E hoje é realmente meu trabalho. Eu vou nas escolas públicas para trabalhar a autoestima das crianças afrodescendentes, para mostrar que eles podem empurrar as portas das universidades, entrar nas empresas e entrar em todo o espectro da sociedade. Porque a verdade, bom, eu, na minha posição diplomática, não estou aqui para dar lições, mas o que me incomoda é que nos ambientes de poder, os círculos de decisões, eu sempre sou a única negra. E nem sou uma negra brasileira. E eu vejo que o Brasil é um país de 57% de afrodescendentes. Bom, a verdade, de negros que se consideram negros. Tem muitos que são de minha cor que não se acham negros. Mas por que isso? Tem muitas coisas veladas. Mas eu hoje quero só convidar vocês a pensar como poderíamos achar soluções. Agora estamos na frente de um problema. Eu, quando continuei minha pesquisa, eu fiz meu mestrado sobre a invisibilidade do negro na televisão francesa. E comecei a me dar conta que também na história francesa eu descobri que tínhamos muitos diplomatas, ministros, senadores, bom, muitas grandes figuras negras. E isso, assim, mexeu muito com minha autoestima, porque essa coisa da inteligência física, sempre ao redor da dança, da música e do esporte, acho que basta com isso. Acho que tem muito mais atletas no mundo inteiro que são esportistas, que são brancos, que negros. Igual na música, igual na dança, eu vejo que todas as minhas amigas brasileiras brancas dança na samba muito melhor que eu e que meus amigos afro-europeus, porque foram estimulados com música desde muito pequenininho. Então é interessante ver como precisamos desconstruir isso. E meu sonho é que dentro da televisão, dentro das novelas, começamos a ver negros em posição da elite também. Ver uma médica negra, ver um advogado negro. Essas são gotinhas ainda. E quando podemos pensar que as cotas são humilhantes e pode ser a pior solução, acho que é a única, no sentido de que já desde 1888 até hoje, 2015, já não tivemos cotas. E nos dimos conta que não funcionou, não se reequilibrou de maneira orgânica. Então vamos esperar mais? Ou vamos, talvez, nos inspirar de países que tiveram bons resultados com isso? Olha os Estados Unidos. Em muito pouco tempo, tiveram grande diferença. Claro, ainda sobrevive
desigualdade em certos pontos, mas também eles entraram em todos os ambientes. E é o que desejo realmente para o Brasil. Quando vejo também a imagem global que temos sobre a África, qual é? Quais são os clichês que temos? Fome, ebola, sida, corrupção, golpe de Estado, ditadura, bom, etc. É um bom resumo. Mas agora vou querer mostrar para você a África que conheço. Essa é também a África. Interessante, hein? Ver como a mídia nos condiciona só a ver aldeias, pobreza, quando a verdade também isso é a África. Um continente que, a verdade, tem 56 países. Tantas diferenças de culturas. Será que podemos realmente globalizar em um país só? O queniano não tem nada a ver com o marroquino. Seria como dizer que o sueco é como o italiano, ou que o boliviano é como o brasileiro, não? Quando eu descobri que, a verdade, o continente africano hoje tem entre 4% e 7% de crescimento. Interessante, não sabia isso. Também descobri que Tombuctu, no século XIV, era a quinta maior cidade do mundo e que encontramos várias universidades, várias bibliotecas, em várias civilizações, dos Dogon, do Zimbábue, do Ghana. Então, quando vejo todo o conhecimento astronômico, das matemáticas, da medicina, eu só quero honrar meus irmãos, porque somos todos descendentes do povo africano, da Lucie. Essa cabeça de bronze foi encontrada e é datada do século XII. Eu me dei conta de como o eurocentrismo sempre me contou que a Europa foi civilizar o macaco. Bom, não é verdade. Mas agora posso deconstruir um pouco o que foi contado na minha história. De saber também como branquearam os egípcios é interessante. Bom, a verdade, hoje gosto de brincar com isso porque eu sei que o branco de hoje não é responsável por o que aconteceu ontem. Como o alemão de hoje não é mais responsável por o que aconteceu ontem com Hitler. Mas somos todos responsáveis para reconstruir algo mais justo, mais equilibrado. E realmente quero deixar vocês pensando que num lago a riqueza é a biodiversidade. Para o ser humano também é a diversidade. Então, é muito importante nos colocar nessa postura de enxergar o outro com mais amor, mais compaixão, mais empatia. Porque somos todos seres únicos, com talentos potenciais enormes. E meu sonho, como Martin Luther King, é que um dia a cor da pele seja só um detalhe como a cor do cabelo. Muito obrigada.